Fiéis, esse jornalista simplesmente destruiu os argumentos dos São Paulinos que se vitimizam, de certa forma com razão, porque foram muito prejudicados contra o Palmeiras, mas ele cutucou ali a ferida deles, né? Que eles se orgulharam de ter feito. O roubo contra o Corinthians, aquele gol de mão do Lucas, que foi comemorado, foi debochado, foi tirado sarro, né? Eles gostaram daquilo ali. Mas quando é contra eles, eles se fazem de vítima. Vamos ver o que esse apresentador falou aqui, tá? E na sequência, eu vou te mostrar uma coisa que vai ilustrar como o Corinthians é sempre colocado como o vilão do futebol brasileiro, sendo que tem vários times que são muito beneficiados. Isso acaba passando despercebido. Quando é contra o Corinthians, ainda é debochado. Vou mostrar aqui pra vocês. Antes, ó, produtos oficiais aqui do canal, tá bom? Camisas personalizadas pra você corintiano, loja Loucos por Estilo, na descrição do vídeo, dá uma olhada, dá uma conferida lá, que você vai curtir pra caramba, beleza? Bora lá pro vídeo. Bora ver aqui que o Bruno Vicari, da ESPN, falou aqui, cara, ele jantou os São Paulinos. Bora ver aqui o que ele falou, vamos lá. O que eu não gosto na postura? O São Paulo ser sempre vítima do maior erro da história do VAR. Sempre quando é um lance do São Paulo é um escândalo, uma gritaria. Quando, gente, não é verdade. Alguém lembra, o São Paulo lembra como foi que ele conquistou o último título dele? Com um gol de mão do Lucas. Foi um gol de mão do Lucas que elimina o Corinthians na Copa do Brasil. Vocês lembram? E o VAR não viu. Quem viu foi o craque Neto no dia seguinte. E aí depois, quando o Lucas conta isso pro Salazar e pro Silvestre na TV Gazeta, todo mundo dá risada. Então, quer dizer, quando é contra o Corinthians é piada, é engraçado. Vou te mostrar aqui, tá? Isso. Sabe? Quando é contra o São Paulo é o maior erro da história do VAR. Não pode ser assim. A gente tem que ter calma. E ontem foi uma gritaria danada e generalizada e todo mundo brigando com todo mundo. A gente tem que ter equilíbrio para avaliar como a gente avaliou os lances. O São Paulo tem motivo para reclamar. Tô com o Júlio Casares, o áudio do VAR deveria sim ser divulgado. É do interesse de todo mundo. De fato. Certo? Que o áudio do VAR seja divulgado. Eu acho até, falei ontem, é do interesse do Palmeiras. Que o áudio do VAR seja divulgado para a gente ver como é que o árbitro interpretou e por que ele tomou aquela decisão e a gente discutir a partir disso. Pode ser flexível com protocolo, né? Não é porque é protocolo, não é. Agora, Dom, que você ficar só na gritaria e no chilique, você tá querendo justificar os 3 gols que o time tomou em 18 minutos. Teve esse ponto também, o São Paulo amarelou. E aí, cara, o choro do São Paulino, especificamente, ele é muito na questão de tentar mascarar também uma derrota ridícula do São Paulo, que foi tomar 3 gols do seu rival na sua casa no segundo tempo, dentro de um tempo só. Uma virada. E aí tá aqui a entrevista do Lucas, debochando, né? Bora ver o que ele falou aqui, ó. O jornalista vai perguntar pra ele o que ele falou. Jogou muita bola, inclusive fez um golaço de mão, não foi? Jogou muita bola, inclusive fez um golaço de mão, não foi? Cara, eu não sei se foi de mão, mas no dia seguinte ficou doendo meu dedo. Ficou doendo o meu dedo. Ele brincou aqui, ele tirou sarro, mas presta atenção, porque no replay desse lance, por que fica tão esquisito? Porque a mão do Lucas está atrás, ela não está em cima da bola, porque a bola faz isso aqui, ó. Ela vai para baixo, certo? Olha o que acontece aqui, deixa eu até ver aqui, cara, ó. Parece que pega no dedão, realmente, da mão. Ela parece que pega aqui, ou então nessa parte aqui do dedo, e desce. Não tinha como, não existe ela ter pegado aqui na perna do Cássio e ter feito esse movimento. Então, ó, esse lance aqui ele esclarece tudo, realmente mostra a bola batendo na mão dele, no dedo mesmo dele, o dedão, presta atenção, ó. Ó, tá vendo? É como se tivesse pegado no polegar. Ó, tá vendo? E desceu. Pegou no polegar e desceu. Não existe a bola pegar na canela do Cássio e fazer esse movimento, ó. Não tem como, entendeu? A bola já tá descendo aqui antes de chegar perto da perna do Cássio, ó. Então, e aqui é ridículo também, porque esse jornalista aqui é um jornalista, não parece, tá? Vocês conhecem, né? Ele é da Gazeta, ele é São Paulino declarado, ele tira sarro ali do Corinthians quando tem oportunidade de estar aqui gargalhando. Se é o Thiago Salazar que está gargalhando com o jogador do Corinthians aqui, de um lance que o Corinthians foi favorecido, com gol de mão e tudo mais, porque teve já vários lances, já teve várias polêmicas, mas principalmente não na época do VAR. Se você for buscar aí, lances que favoreceram o Corinthians com o VAR, pesquisem. Sem o VAR, beleza. Com o VAR, Palmeiras, São Paulo, cara, Flamengo, são campeões. Campeões. Então, mais uma vez aqui, o deboche desses caras.
Jogou muita bola, inclusive fez um golaço de mão, não foi? Cara, Olha o jornalista totalmente... Meu irmão, pelo amor de Deus, é um repórter, não sei nem qual é o nome desse cara, mas... Isso aqui é o deboche, entendeu? Isso aqui que o Bruno Vicari tá falando, é disso que ele tá falando. Tipo assim, nessa hora aqui, vale a pena dar risada, né? Vale dar risada, vale brincar, tirar sarro, né? Porque o Corinthians pode roubar, né? Esse trecho que ele falou aqui é muito interessante, ó. Uma gritaria. Quando, gente, não é verdade. Alguém lembra, o São Paulo lembra como foi que ele conquistou o último título dele? Um gol de mão do Lucas. Foi um gol de mão do Lucas que elimina o Corinthians na Copa do Brasil. Vocês lembram? E o VAR não viu. Quem viu foi o craque Neto no dia seguinte. E aí depois, quando o Lucas conta isso pro Salazar e pro Silvestre na TV Gazeta, todo mundo dá risada. Então, quer dizer, quando é contra o Corinthians é piada, é engraçado. E quando é contra o São Paulo é o maior erro da história do VAR. Não pode ser assim. A gente tem que ter calma. E ontem foi uma gritaria danada. Pois é. Silvestre, né? O nome do repórter aí. Nada clubista. Tudo bem a tiração de sarro, eu entendo também que ele tem aquele bom humor, mas aqui, pra mim, isso daqui. Pensem o seguinte: é o Thiago Salazar rindo na frente do jornalista do Silvestre, que seja, fazendo uma pergunta pro, sei lá, pro Memphis Depay ou pro Garro, pro Yuri Alberto. E eles estão tirando sarro da cara de todo mundo porque fizeram um gol de mão. Ah, meu dedo tá doendo. E realmente pegou no dedo dele. Esse lance aqui é um dos maiores escândalos do futebol, cara. O Lucas vai, tipo, dar um mergulho, ó, jogar a mão pra frente, faz o gol de mão. E tá tudo certo, e ficou tudo certo. E o que é que acontece aqui? O que é que aconteceu aqui nessa época? Todo mundo ficou em cima do Luxemburgo porque o Corinthians entrou com a formação que tem pra entrar. Eu lembro muito bem desse jogo aqui. O Rojas tava começando, ele tava ainda no começo no Corinthians, ele tava jogando bem, cara. Ele chegou bem no Corinthians. E se eu não tô enganado, o Wesley também estava muito bem e o Luxemburgo não botou nenhum jogador de velocidade nesse jogo. Então o Corinthians ficou totalmente atrás. Aí ficaram em cima disso e esqueceram. Tentaram fazer todo mundo esquecer, mas a gente não esqueceu. Porém, não adianta nada lembrar, até porque já foi, né? O Corinthians foi eliminado por causa dessa porra aqui. E eu vou mostrar aqui para finalizar, né? Para colocar uma polêmica aqui também. Vocês prestarem atenção. Isso daqui é considerado o maior roubo da história do futebol brasileiro, certo? Eu não digo que o Tinga simulou, eu não digo que não foi pênalti, eu acho que foi pênalti, tá? Só que acontece, não foi esse escândalo todo que as pessoas colocaram na história do Corinthians. Presta atenção nisso aqui, porque dificilmente você vai ver isso em outro canal, outra pessoa falando. Presta atenção, tá? O juiz expulsou o Tinga, eu acho que ele tomou o segundo amarelo, né? Na teoria por simulação. Ó, presta atenção aqui, ó. Porque o Fábio Costa, o que é que todo mundo fica espantado? Que o Fábio Costa sai com a perna levantada para cima do Tinga. Mas o Fábio Costa, na hora que ele vai ter o contato, ele tira a perna, ele baixa a perna, ó, ele abaixa a perna, presta atenção. Ele vem tipo para dar uma voadora, que ele era louco. Mas na hora que chega perto, ele encolhe. E o que é que pega no Tinga? O que é que derruba o Tinga? É a canela direita do Fábio Costa, estando aqui no chão, ó, que dá uma pressionada na ponta do pé do Tinga e derruba o Tinga. Entendeu? Não foi a voadora. Não foi isso aqui, ó. Porque você olhando esse ângulo aqui, você pensa, meu Deus, o cara deu uma voadora na... Não foi. Ele tira a perna. É porque, cara, 2005, câmera péssima, né, ó. Imagens péssimas, ó. Ele tira essa perna, praticamente não tem contato com o Tinga. O contato é leve dessa perna aqui, ó. É só depois que o Tinga já tá caindo, ó. O que que pega? Pega... Eu tô apontando como se você estivesse vendo. O que que pega? Aqui, ó. A canela do Fábio Costa pressiona a ponta do pé do Tinga. Lateral ali do pé do Tinga. Pênalti. Pênalti. Eu não discuto isso aqui. Pênalti. Mas não foi o escândalo todo e não chega aos pés disso aqui. E você não viu nenhum jogador do Corinthians debochando depois disso aqui. Mas você vê o Lucas debochando disso aqui. Você vê um roubo que foi contra o São Paulo agora no último jogo do Palmeiras. O escândalo que foi aquele pênalti na cara do juiz com o VAR. Nessa época não tinha VAR. Provavelmente se tivesse, teria sido marcado esse pênalti. Tinga não teria sido expulso. Mas não foi um escândalo, tô falando. Porque era o Corinthians, entendeu? Porque era o Corinthians. Se você analisar esse lance, mais uma vez, se você analisar esse lance, não foi uma voadora, como as pessoas tentam desenhar. Um escândalo, não foi escândalo, tá? O Inter fez um escândalo.
Ó, o Fábio Costa baixou a perna. O que pegou ali foi a canela direita que deu aquela pressionada na ponta do pé do Tinga. Então, um pênalti meio comum, só que a forma que o Fábio Costa saiu, e a forma com que a imprensa lidou com isso daí, a torcida do Inter, o Internacional, que as torcidas fazem até hoje, faz isso parecer muito maior do que foi, realmente. Na minha opinião, foi pênalti, mas não foi um escândalo. Isso aqui é um escândalo, e aquele lance do Palmeiras também é um escândalo, tá bom? Comenta a sua opinião, beleza? Essa é a minha opinião, você não vai ver isso provavelmente em quase canal nenhum, lugar nenhum, ninguém falando sobre isso, tá? Enfim, comenta a opinião de vocês, tamo junto. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, o seu hype ajuda demais, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!